A missionária nos conta que mesmo em fase terminal sua mãe não permitia ser cuidada por ela, e ainda apanhava. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Deus me deu um sonho, mas eu não estava na igreja. E naquele sonho, ele mostrava um leão entrando dentro de casa, mas um grande leão. Todo mundo se apavorou. Fomos nos afastando, subindo em cima de móveis e tal. E eu me lembro que no sonho eu subi em cima do sofá para a gente escapar daquele leão. E ele entrou dentro de casa. E no sonho, uma amiga minha, que era minha vizinha, virava: nós temos que tirar ele daqui, nós temos que tirar ele daqui, nós temos que tirar ele daqui. Todo mundo apavorado, morrendo de medo, chorando. Márcia e Fernanda se acabando de chorar no sonho. E eu me levantei naquele sofá, fui até o leão no meu sonho e comecei a acalmar aquele leão e encaminhar ele para fora de casa. Acordei, não entendi direito aquele sonho, mas durante o dia eu comecei a entender, estranhamente, porque nunca fui de uma igreja fixa, então não tinha entendimento da palavra. Mas no decorrer do dia, Deus foi me mostrando o sonho da noite. E ele começou a trazer para mim que aquele leão significava uma tempestade muito grande dentro da minha casa, mas que iria passar a tormenta e que era comigo. Meu Deus. Então, eu Já fiquei com aquilo. E já tinha interpretação do sonho. Né? E eu fiquei com aquilo. Guardou para você? Guardei. Não contei para ninguém. Não, nunca contei para ninguém. Nessa época, minha mãe adoeceu. Teve câncer. Hereditariedade da família e tal, câncer intestinal, né? E então teve que fazer cirurgia. Foi para Sorocaba e tal. Me lembro que a primeira conversa que eu tive com a minha mãe civilizada foi nesse dia. Eu sentada no chão, a minha mãe deitada no sofá. E eu disse para ela que eu estava com medo da cirurgia. E eu comecei a conversa assim, porque eu estava sentada no chão, quieta, calada, e ela virou para mim e falou assim: o que foi? Mas foi a primeira conversa que eu tive com a minha mãe. E eu virei para ela e falei: eu tô com medo da cirurgia. Eu queria que você não fizesse a cirurgia. Nessa época eu já não referia mais a minha mãe como senhora. Que era uma afronta já, né? Que já era uma afronta. E para minha mãe era uma grande afronta isso aí. Mas eu não conseguia. Não conseguia, entende? Minha mãe naquele dia não se queixou da minha expressão. E ela virou para mim e disse assim: vai dar tudo certo. E eu virei para ela: eu continuo com medo. Porque pro tio Armelindo não deu certo. Meu tio teve problema com câncer, a mãe dela teve problema com câncer, todos que tiveram morreram. Né, que já vem hereditário lá de trás e tal. E agora estava na minha mãe. Então passou, ela fez a cirurgia, deu 3 meses, ela se recuperou muito bem, até estranhei, né? E vida que segue. Continuamos do mesmo jeito. A única conversa civilizada com ela foi nesse dia. Né? É mesmo. E depois nunca mais. Chegou uns meses depois da cirurgia, depois de ela ter dado aquela melhorada, achei que tinha sido curada e tal, toda aquela remissão de câncer e não sei o que, ele volta. Só que agora ele volta com bastante agressividade. Ela ficou muito ruim. A aparência bem feia, né? Caquética. Caquética é bem emagrecido e tal, né? Então, ela ficou com uma aparência bem ruim, uma barriga de uma pessoa de 9 meses, uma mulher, né? Grávida de 9 meses, e era tudo tumor já, que havia espalhado em todo o corpo. Só esperando mesmo o dia chegar. Mesmo ela ruim,
dessa maneira, sem conseguir andar direito, Hum. ela me batia. E a Márcia virava para mim e dizia: por que que você não corre? E eu dizia para a Márcia: porque ela está acabando a vida. Como é que eu vou correr? E como é que eu vou fazer ela correr atrás de mim? Porque aquela agressividade dela toda, se você corresse, ela ia correr atrás de você e ela pegava. Ela corria. Acho que o ódio, assim, ele... Dominava ela. Exato. E dá força para você. Porque comigo era assim. Quando eu ia bater em alguém com raiva, com ódio, eu machucava. Sempre machucava. E teve vários episódios disso. De situações dessa, de eu bater em adulto e mandar esse adulto para o hospital. Teve esses episódios na minha vida. Que vem uma força que não é somente a sua força. Exato. Dobra ali a intensidade. Exato. Então, sua mãe agora está muito doente, você já está com 12 anos, e ela continua querendo, né, já bater no adolescente. E como foi esse eixo aí? Ela, da barriga dela está bem grande, ela passou por outra cirurgia, como Não. que foi? Não passou por Não nenhuma aguentou? cirurgia mais, porque daí o médico disse que já era paliativo, não tinha o que fazer e ele não ia fazer mais nada e estava só esperando a terminalidade da vida. Então, seguiu nesse quadro, né, de paliativo. Então, eu não corria dela e eu deixava ela bater. E ela batia, e ela tinha força para bater. A gente não sabia da onde, mas ela tinha. Ela tinha força para bater. Eu me lembro dos murros que ela me dava. Mas eu não corria mais para ela não me pegar. Porque para mim era assim, isso aqui vai terminar. E a única alegria dela é fazer isso. Deixa ela fazer, já não me dói mais. Meu Deus. Então ela terminou a vida assim. E ela virava para a Márcia e dizia: é você que vai cuidar de mim. E a Márcia chorava para mim, porque a Márcia sempre foi medrosa. Minha mãe usou bolsa de colostomia e tal, então tinha o cuidado com a colostomia e tal, né? E a Márcia tinha pavor disso daí, porque a Márcia sempre teve pavor de sangue, pavor de tudo esse tipo de coisa, né? Sobrava para você cuidar? Então, minha mãe nunca deixou eu pôr a mão. E a Márcia ia fazer chorando. Um dia, eu fui dar um banho na minha mãe, ela ficou tão brava. Ela não te aceitava, Não. mesmo nessa hora de necessidade. Mesmo nessa hora. E a Márcia chorava para mim, porque a Márcia dizia: eu não consigo fazer, eu não sei fazer, eu não gosto de fazer, eu tenho medo de fazer e ela quer que só eu faça. Um dia eu virei para ela e falei assim: você sai de casa e deixa que eu faço. A desculpa, você não tá. Foi nesse dia que ela ficou brava demais. Ficou muito. Você cuidando dela e ela ficou muito brava. E você muito. continuou cuidando? Continuei. Não tinha outra opção, né? E para mim, na minha cabeça era... Quando ela descobriu o câncer, melhorou e tudo, meu pai nos levou para Minas Gerais. Porque a mãe dele passou mal e a mãe e o médico ligou, a família dele ligou dizendo que ela estava morrendo. Então nós corremos para lá e deixamos minha mãe aqui no estado de São Paulo. Aconteceu que minha avó se recuperou, não morreu. Quando ela se recuperou, eu voltei. As meninas não quiseram ficar com meu pai, porque daí meu pai não quis voltar, quis ficar com a mãe. E elas não quiseram ficar com meu pai e voltaram comigo. E eu falei para o meu pai: eu vou voltar. E meu pai ficou bravo. Arrumei uma briga naquele dia com meu pai. Por quê? Meu pai queria que a gente ficasse e que não retornasse. Mesmo sabendo que a tua mãe estava doente. Tá. Aí, que ele queria cuidar da mãe dele. Da mãe dele. Aí, em todo esse enredo, eu fiz ele voltar. Pelo menos para me trazer, né? Porque é menor de idade. Não podia viajar E eu sozinha. disse para ele: eu não posso deixar a minha mãe. Eu sei que ela me odeia e eu odeio ela. Mas eu não posso. Questão de consciência. Eu não posso deixar ela assim. Para mim, está acontecendo algo muito errado aqui. Por mais que tudo está errado, isso é o mais errado. Ela vai morrer sozinha. Porque ela vai morrer sozinha.
Então, de todas as vezes que ela me batia, já não me doía mais. E eu pensava, ela está terminando. Se a única alegria dela é fazer isso, se ela se sente bem ou feliz em fazer isso, Deixa ela fazer. deixa ela fazer. Isso você atribui com o sonho que você teve? Porque todos corriam? A morte todos... dela. É. A morte dela, o sonho. Você tirou força da onde você não tinha ou você lidou naturalmente com a situação quando a sua mãe morre? O sonho, ele me trazia medo, né? Uhum. Porque um leão traz medo. Então, Assustador. exato. A situação era assustadora, mas dentro da situação, Deus me deu força. Na época não sabia, né? Atribuí muito isso, mas foi Deus. Me deu força para conduzir aquela situação, porque no meu sonho, quem conduzia era eu. Uhum. E realmente. Que mesmo com medo você foi direcionando. E quem assim. conduziu parte disso foi eu. Porque se eu não tivesse brigado com meu pai, minha mãe teria morrido sozinha aqui. Uhum. E nós teríamos ficado lá. A Márcia, que a Fernanda virou para mim, então nós vamos com você. Então sempre você foi influenciando as duas irmãs. Então sempre foi assim, né? Uhum. Onde estava uma, estava as outras. Ainda E bem meu que pai- entre vocês eram unidas, né? Entre as três irmãs. Por isso que eu citei que em alguns casos, acho que a maioria, separa todo mundo. No nosso caso, eu vejo a mão de Deus aí. Já desde o início, mesmo sem conhecimento nenhum. Ele nunca deixou a gente se separar. Muito pelo contrário, tudo que acontecia de problema nos uniu muito mais e nos deixou com um elo muito mais forte. Mais forte, né? E aí, então, fui para Quadrangular. Márcia e Fernanda veio junto comigo. Meu pai também, de quebra. A minha mãe, não. Aí minha mãe decidiu ir para outra denominação. Mas daí ficou numa só. Minha mãe numa só e nós numa só. Aí parou aquele negócio de cada dia estar num lugar diferente. Entendi. Né? Aí, então, eu comecei, nessa fase, os trabalhos na igreja. Então, comecei a dar aula para as crianças, aula para juniores, aula para adolescente. Não quer dizer que eu esteja, nessa época, convertida. Uhum. Limpar a igreja era comigo. Teve uma certa época, tesoureira da igreja, secretária da igreja, líder do grupo de jovens, cantava. Um dia me puseram para pregar, nesse dia eu odiei, mas eu preguei. Foi o primeiro dia que eu preguei, a primeira vez que eu preguei num púlpito. Né? Com ódio. Foi com ódio, mas foi. Meu Deus. Então, assim que eu comecei a vida cristã. Ao longo do tempo, você vai achando que você está convertida, porque você já está na igreja há tanto tempo. Vai virando um hábito, né? Vai virando um hábito, você está engajada nos trabalhos. Eu fazia parte do grupo de oração, de intercessão, né? Isso. Meia-noite estávamos na igreja orando toda sexta-feira. Então, né? Todos esses engajamentos dentro da igreja, Certo. né? E vida seguiu. Você acha que está tudo certo. Opa, você não tem mais nenhum assunto pendente. Uhum. Deus falando comigo. Porque Deus, ele nunca foi comigo de mandar recado. Teve vezes que ele mandou recado através de um pastor ou algum missionário, alguma pessoa. Mas Mas geralmente na era pessoalmente. maioria das vezes ele vinha falar. E eu ouvia, sempre ouvi. Isso é o que eu mais amo. Glória a Deus. Né? É, ter essa comunicação com ele. Ele nunca, em momento nenhum, me deixou sozinho, mesmo ele podendo fazer. Porque ele não tinha obrigação nenhuma. E eu, ainda sendo quem era, ele não tinha obrigação nenhuma. Eu era uma pessoa agressiva, complexo de inferioridade, sim, não namorava. Por quê? Porque devido a essa vida louca, né, conturbada, não aprendi a amar. Eu não aprendi a amar. Então, eu nunca fui uma pessoa que chegava na outra e falava, amo você. Nunca falei, amo você para Márcia. Para Fernanda? Não. Sempre respeitei as pessoas. Meu pai, minha mãe, né?
todas as pessoas da família e tal. Respeito é uma coisa, amor é outra. Eu nem sei o que é amor. Então, eu sempre fui amarga. Sempre fui amarga. Não tinha muita conversa, nunca teve. Fechada, agressiva. Tem gente que me chama, tem gente que fala que eu sou brava. Até hoje, sou. Porque a velha natureza, ela mora dentro da gente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para você não levantar a velha natureza. Ela sempre está junto com você. Só que é uma decisão sua, né? Deixar ela morta ou ressuscitar. E isso eu aprendi. Né? Então, dentro de tudo isso daí, passei a achar que estava tudo certo com a minha vida, dando aulas e tudo, igreja sempre, tal. Um dia eu estava na igreja, 18 anos, e Deus me disse assim, eu estava no primeiro banco, da primeira fileira, e ele disse assim para mim, vou te tirar daqui e vou te levar para outro lugar. E eu, imagina, na hora, eu respondi, imagina, daqui eu não saio. Não vai me tirar de lugar nenhum. E ele disse para mim, eu vou te tirar. Causou um rebuliço dentro da igreja e eu tive que sair. Arrumei briga dentro da igreja. Meu Deus. Tive que sair da igreja. Aí eu fui para a igreja dos pais, né? Da Rafaela, que já veio no seu podcast, contar o testemunho dela e tal, a pastora Rafaela. Fui para a igreja deles, que era em Sorocaba. Então, eu ia só para lá do final de semana. E o pai dela, né? Quando eu comecei a ir na igreja lá, que eu fui carregada pela Márcia, porque eu não queria ir. A Márcia que me levava. A Márcia, na verdade, me obrigava. Mas eu não queria me filiar em nenhuma mais, né? Porque eu já saí contrariada. Então, ela virou para mim, me levou para lá. E ele, conversando com a Márcia, começou a orar por mim por 3 meses. Fez uma campanha por 3 meses. Porque eu nunca fui de falar nada para ninguém. Nem de pedir ajuda. Sempre resolvi minha vida sozinha, meus problemas sozinha. Nunca fui de pedir ajuda a ninguém. Nunca tive esse negócio da minha ajuda. Ou essa humildade, né, de pedir ajuda. Então, nunca fui. Porque eu aprendi que eu tinha que resolver os meus problemas. E eu resolvia. Então, eu nunca abria a boca. Eu era aquela que chegava e fazia. Então, ele começou a orar e a mãe dela veio conversar comigo ao final de 3 meses de oração dele, campanha de oração e jejum lá dele. Sim. E ela veio falar comigo. Aí ela sentou um dia na sala da casa dela, puxou uma cadeira para mim e disse assim, eu quero saber a sua história. E eu virei para ela e falei, eu não sou de falar. Falei, minha história? Ficou surpresa. Eu fiquei surpresa. Minha história? E eu pensando comigo, eu não tenho história. Não. Nada para contar. Tá tudo certo. E ela olhou séria e firme para mim. Eu quero saber a sua história e por que você está aqui. E eu olhei séria para ela, vi que não tinha como sair daquela conversa sem falar nada. Olhei para ela, quer saber na íntegra? E ela virou para mim, quero. Eu falei, então vamos começar desde o início. E ela, comece. Falei, eu não amo Jesus. Começou Daí assim. eu comecei assim. Eu amo Jesus. E ela virou para mim, mas você está na igreja faz tantos anos. Como é que você não ama Jesus? Porque eu não amo. Eu respeito, mas eu não amo ele. Mas ele nunca deixou de falar comigo.